Bem, nesse vídeo de hoje nós vamos trazer aqui o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, Felipe Gimenez. Ele é um jurista e é um homem defensor da contagem pública dos votos. Mas antes de trazer o áudio dele, até mostrar quem que é ele aí, ó, vocês devem conhecer, esse é o Felipe Gimenez, que defende, né, a contagem pública de votos. E antes disso, nós vamos provocar esse procurador para que ele entre com um embargo na Justiça Eleitoral para impedir que realize estes testes de integridade das urnas eletrônicas. Por quê? Porque ali tem um ato que é inconstitucional e que pode ser considerado até crime. E eu vou explicar por quê. Além de mostrar que a urna é um buraco sem fundo. Tem uma fala do Tancredo Neves, daqui de São João del Rei, que ele falava assim: a esperteza, quando é muito grande, ela acaba engolindo o dono. Ou seja, a Justiça Eleitoral queria provar para os brasileiros que têm dúvidas sobre a segurança da urna que ela pode ser confiável. E aí faz um teste de integridade, que é uma forma de fazer uma amostragem com as urnas que vão ser usadas durante o processo eleitoral. Elas são tiradas de lá e colocadas nas regionais, e ali eles simulam votos físicos e entram com votos digitais, com esses físicos na própria urna, e depois faz a somatória para ver se bate com a outra. Acontece que tem aí algo que é inconstitucional e que é criminoso. Por quê? Porque se você pega uma urna para votar e essa urna está pronta para ser usada numa sessão eleitoral, ela está ali com a carga de informações já lacrada, né, com o selo do TSE, com os dados dos eleitores daquela região, que são os títulos de eleitores e as digitais daqueles eleitores daquela sessão eleitoral. Então, quando alguém vai pegar essa urna sorteada, levar para o TRE e alguém entrar nessa urna e encher-la de voto, porque eles ficam o dia inteiro votando, entendeu? Eles estão o quê? Eles estão votando no lugar de outra pessoa. Oficialmente, não, porque tem uma urna substituta lá. Mas na prática, eles estão votando no lugar de outra pessoa. Por quê? Porque aquela urna era verdadeira e ela estava pronta para ser usada. Então, se alguém consegue entrar nessa urna e votar no lugar de todos os eleitores que estão ali, significa que todas as 500 urnas, 500 mil urnas que estão em todas essas 500 mil sessões eleitorais, isso pode acontecer. Alguém pode entrar lá e votar no lugar de todos aqueles eleitores sem precisar das digitais deles. Então, diante disso, a gente provoca o procurador Felipe Gimenez que ele entre, né, com um embargo, use da sua capacidade jurídica para embargar todas todos os testes de integridade que acontecem no Brasil. Porque nós consideramos que isso é uma farsa, isso é um teatro, isso é só para iludir você, para você pensar que a urna é segura. E o próprio teste mostra que não é, porque como se diz, eles mesmos produziram prova contra eles mesmos. Eu vou mostrar para vocês aqui o próprio. Isso aqui é um simulado. Não é um simulado, não. É um recorte de vídeos que eu fiz desses testes de integridade que aconteceram no segundo turno de 2022. Vocês vão ver ao longo do tempo. E aí, eu começo com o estado de São Paulo. Inclusive, tem um áudio falando sobre a integridade da urna. E aí, eu vou inserir imagens de outros estados fazendo teste de integridade no mesmo dia. Isso é simultâneo. Isso acontece junto com a eleição. Começa às 8, acaba às 17 horas. E ali, eles ficam entrando nessas urnas e votando no lugar de outras pessoas. Isso é crime. Por quê? Porque isso é um objeto oficial usado na urna, na sessão eleitoral. Então, se eles estão digitando o título ali e colocando uma outra digital, eles estão votando no lugar de outra pessoa. O que significa que todas as 500 mil urnas que estão nessas sessões eleitorais também podem fazer isso. Isso prova que essa urna é totalmente violável. Vamos ver esse teste e vocês vão observar. Se vocês
ficar com o olhinho ligado, vocês vão ficar vendo o dedinho do técnico lá, do servidor, fazendo assim, ó, para cima do terminal do mesário para credenciar a digital dele. Porque é a credencial do mesário que faz com que a urna abra. A digital do mesário é registrada no início da sessão dentro do sistema da urna. Então, qualquer digital, o mesário com a digital dele, ele vota quantas vezes ele quiser. E é o que nós vamos ver agora. Preste atenção. No lugar de outras pessoas. Vamos ver. Você está acompanhando o teste de integridade das urnas eletrônicas 2022, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no Centro Cultural São Paulo. O teste de integridade é uma auditoria realizada pela Justiça Eleitoral em todo o país, desde 2002, com o objetivo de comprovar o bom funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. Para aumentar o alcance, a visibilidade e a transparência do processo eleitoral, o número de urnas submetidas ao teste aumentou nas eleições deste ano, passando de 5 para 33. Mas em que consiste esse procedimento? É simples: digitar na urna eletrônica uma votação simulada em cédulas de papel feitas previamente, comparando ao final os dois resultados. Eles devem ser idênticos, provando a integridade e a segurança do sistema eletrônico. Para este evento, os trabalhos tiveram início no sábado que antecede a eleição, quando partidos políticos e entidades fiscalizadoras das eleições indicaram, em uma cerimônia pública realizada na sede do TRE, urnas paulistas a serem auditadas. Além disso, os mesmos partidos e fiscais preencheram as cédulas de papel com os votos simulados, que são retirados da urna de lona e digitados um a um na urna eletrônica. A equipe responsável pela digitação dos votos nas urnas é composta por servidores e servidoras do Poder Judiciário e do Ministério Público. Antes do início da votação, é extraído de cada urna o relatório denominado zerésima. Ele certifica a inexistência de votos prévios ao início dos trabalhos. Às 8 horas, a votação é iniciada e segue até às 17 horas, de modo idêntico ao que acontece em uma sessão eleitoral oficial. Após o encerramento da votação, é impresso um boletim de urna, conhecido como BU, que é um relatório com os votos inseridos na máquina de votar. Ao mesmo tempo, um outro sistema emite também o boletim com a apuração dos votos em cédulas de papel. Os dois documentos devem mostrar o mesmo resultado. Essa coincidência permite a qualquer cidadã ou cidadão, mesmo sem nenhum conhecimento em informática, verificar algo muito importante. O voto digitado na urna é igual ao voto que sai na apuração. Isso significa que a urna eletrônica é segura, confiável e eficiente. Cada passo é filmado e monitorado, o que permite inclusive esta transmissão, que é pública e, portanto, acessível a todas e a todos. O local de realização deste teste é a Sala Tarsila do Amaral do Centro Cultural São Paulo, que fica na Rua Vergueiro, número 1000, bairro Paraíso, na capital paulista. Urna eletrônica, você pode confiar. Bem, vou continuar soltando. Esse rapaz aí que estava aí na frente, esse de preto aí, com o negócio pendurado. Vocês viram ele passando o dedinho direto ali em cima do terminal do mesário? Olha ali, ó. Paulo, Ele que faz, fica na ele, Rua ele vai Vergueiro, credenciar. número 1000, Deixa eu tirar bairro. o áudio aqui. Ele vai credenciar a urna que está do lado esquerdo dele aí, ó. E aí ele libera com a digital dele. E aí passa o papel para a menina para ela votar. Entendeu? Ela vai olhar, mostrar qual que é o voto que ela vai fazer e ela vai votar. Então, quem que abriu a urna para ela votar? Esse senhor aí, ó. E ele abriu com o quê? Com a sua digital. E ela está votando no lugar de quem? De uma pessoa dessa urna eletrônica que tem digital e que não está aí. Então, é uma urna oficial que está sendo usada por uma outra pessoa e a pessoa está abrindo a urna
entrando com a digital dele e colocando alguém para votar direto ali. Eles votam no lugar de qualquer pessoa, porque eles ficam um dia inteiro votando numa urna oficial, lacrada, com a digital dos eleitores daquela seção. Então, como os eleitores daquela seção não estão ali para colocar as digitais deles, essas urnas não podem ser usadas. É inconstitucional, é crime. Isso aí é como se estivesse fraudando o processo, entendeu? O que eles queriam mostrar? Que a urna sabe contar votos? Isso a urna sabe contar votos. Mas e agora? Como é que explica isso? Como é que essas pessoas entraram nessas urnas oficiais para votarem? Usando a digital do mesário? E aí todos os mesários podem usar sua digital e votar no lugar de qualquer pessoa? Porque se a pessoa pegar essa urna aí, ir para casa, votar nela igual ele está votando aí, ele vai fazer a mesma coisa que esses caras estão fazendo aí no dia do teste. Entendeu? Isso acontece no Brasil inteiro. Por isso que a gente orienta o doutor Gimenez que ele entre com alguma ação para embargar esses testes de integridade. Porque cada vez que alguém vota, está votando no lugar de outra pessoa, numa urna oficial, com o título da pessoa, que a pessoa tem a digital dela e ele está usando a digital dele para poder votar no lugar daquela pessoa. Então isso é crime. Se você for ver, isso aí é crime em escala assim, monumental, né? Todos os técnicos que estão fazendo esse teste de integridade estão infringindo a segurança da urna. Por quê? Porque estão votando no lugar de outro eleitor. Isso aí é muito grave. Isso mostra que a urna enganou vocês esse tempo todo. E todo mundo que defendeu a segurança da urna, olha aí, ó, o rapaz colocando a digital dele, ó, duas, ó, vai colocar mais uma, três, aí vai digitar, vai jogar mais uma, quatro, agora ele vai digitar o número do ano de eleitor, de nascimento do eleitor, vai colocar a digital dele de novo, e agora a urna que está do lado, a menina vai pegar, vai liberar a urna e ela vai votar. Com a digital desse senhor aí, ó. E ele tá votando, ela está votando no lugar de outro eleitor, porque essa digital e esse título pertence a outro eleitor. E esse rapaz aí, agora presta atenção, antes do pessoal falar, mas na sessão eleitoral, o mesário não tem a data do ano do eleitor, porque quando a digital não funciona, do eleitor, o mesário vai pedindo, né? Testa o segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, e aí pede a data de nascimento, o ano de nascimento. Ele fala o ano de nascimento, e aí o mesário coloca a sua digital e aí libera a urna para o eleitor votar. Aí o pessoal fala, mas o mesário não sabe o ano de nascimento? Sabe, porque está aí no caderno de votação. E foi assim em 2022. Entendeu? Agora vamos. Infelizmente, até do ponto de vista institucional, se Cássio Nunes Marques não viu gravidade naquela reunião de Flávio Bolsonaro, sendo o único naquele momento, agora ele é o único e talvez o principal líder desse processo de assegurar a segurança ou garantir, ambos, a segurança do sistema eleitoral brasileiro. É por aí que ele vai? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Olha, esse discurso contra as urnas eletrônicas está adormecido, mas pode voltar a qualquer momento. O Flávio fez aquela fala naquela reunião com os diplomatas, pegou muito mal no TSE, minimizaram a verdade, mas pegou muito mal. Depois ele voltou atrás, até porque ele está naquele figurino do Flávio moderado, Flávio vacinado, mas os movimentos que vêm dos Estados Unidos também sinalizam que o questionamento às urnas pode ser feito de lá, né, de representantes da Casa Branca, do MAGA, né, que é aquele grupo, aquele movimento que reúne a ala mais radical do entorno de Donald Trump. Então, o TSE agora faz esse movimento justamente de um ministro indicado, liderado por um ministro indicado por Jair Bolsonaro, para blindar as urnas e também deixar claro que as urnas funcionam, porque a qualquer momento pode vir uma nova onda de fake news contra as urnas eletrônicas. Fake news como essa da Smartmatic, que foi ventilada pelo próprio Flávio naquela reunião, depois desmentida pelo TSE, de que as urnas aqui do Brasil são as mesmas da Venezuela. Mas essa narrativa das urnas aqui do Brasil terem sido feitas na Venezuela
ela também tem respaldo nos Estados Unidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos enfim, eles também não confiam nos sistemas deles, né? Pelo menos os republicanos, na verdade, não confiam. E tem acontecido, Pedro, não sei se você tem visto, nas comissões que sabatinam os candidatos a trabalhar no governo Trump, que são obrigados a serem sabastinados pelo Senado, 100% dos democratas perguntam: quem venceu as eleições em 2020? Tem alguns que se recusam a responder e outros que dizem apenas assim: olha, segundo o registro legal, foi Joe Biden. Então, há uma resistência enorme e isso não faz bem nenhum para a democracia. Diga. Vamos pegar esse pedacinho da CNN aí. Agora a gente vai pedir explicação para a CNN, né? Se ela tem coragem de colocar esse tema aí para debate, do teste de integridade, e explicar como que as pessoas que estão fazendo esse teste conseguem entrar na urna e votar no lugar dos eleitores daquela sessão eleitoral, sendo que as pessoas não estão ali para digitar, pra colocar a digital deles. E aí você joga por terra toda a segurança da urna. E aí essa questão lá dos Estados Unidos, né, que o debate vem dos Estados Unidos, esse negócio de Smartmatic, aquela coisa toda. Bem, a Smartmatic não produziu urna aqui, mas ela treinou os técnicos da Justiça Eleitoral aqui para trabalhar. Essa que trabalhou nas coisas da Venezuela aí, né, ela treinou os técnicos aqui. Isso aí é comprovado. Se a gente precisar mostrar para vocês, a gente mostra. Agora, quando ela fala, essa parte aqui é muito curiosa. Essa parte aqui eu acho importante, presta atenção. Não sei se você tem visto, nas comissões que sabatinam os candidatos a trabalhar no governo Trump, que são obrigados a serem sabastinados pelo Senado, 100% dos democratas perguntam: quem venceu as eleições em 2020? Tem alguns que se recusam a responder e outros que dizem apenas assim: olha, segundo o registro legal, foi Joe Biden. Então, há uma resistência enorme e isso não faz bem nenhum para a democracia. Diga. Isso não faz bem nenhum para eles. A mesma pergunta, quando faz para alguém que é bolsonarista aqui, perguntam para eles: quem você acha que ganhou as eleições em 2022? Eles vão falar assim: segundo consta oficialmente pelo TSE, foi, né, o Lula. Mas se for ver, nós acreditamos que foi o Bolsonaro. Você está entendendo? Primeiro, que nós já temos a prova aí que essa urna é totalmente vulnerável e que os caras entram nela e votam a rodo. Pessoas votando no lugar de outras pessoas. Por isso que tem que embargar esses testes de integridade, porque isso é a prova da fraude, entendeu? Essa coisa de ser mais esperto do que a pessoa, né? A esperteza acaba comendo a pessoa. Ah, vamos mostrar que a urna é segura, que o voto bate com o voto físico. Mas ao mostrar, mostrou que para fazer isso tem que invadir a urna, tem que votar no lugar das outras pessoas. E essa é a urna que estava para ser usada lá. Entendeu? Agora vamos avançar e nós vamos chegar onde que eu quero. E isso é argumento para os O curioso hein? é que eles questionam as urnas quando eles perdem. Né? Em 2022, sim, no primeiro turno, as urnas funcionaram. Quando Eles ganha, geram a está maior bancada funcionando. do PL. Segundo turno que perdeu, aí passa a ser estranho, que a urna não funcionou muito bem. Outra questão sobre isso, tem aquele inquérito que ficou tornado sigiloso pelo Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro fala muito dele, é sobre as eleições de 2018. E o Bolsonaro queria saber o que aconteceu nas eleições de 2018, porque estavam falando que teve fraude. E aí ele falou: pô, se teve fraude, então fui eu que fiz, porque eu ganhei, né? E aí ele pediu, né? Olha, eu quero conhecer os logs das urnas das eleições de 2018 para saber o que aconteceu. E a justiça não deu os logs para eles. O argumento que deram para ele, que o técnico lá da empresa que administra lá esse serviço para o TSE, apagou os logs assim, por inocência, entendeu? Inadvertidamente. Ou seja, apagou as provas, não deixou o Bolsonaro ver. Então, o Bolsonaro reclamou também quando ele ganhou, entendeu? E aí ele mostrou, ele reuniu como é que chama? Os embaixadores né, de vários países, falaram assim: ó, tem um inquérito aí de 2018 que teve um esquema lá e aí pronto. E aí, depois que ele falou do inquérito,
o Alexandre de Moraes tornou o inquérito sigiloso. Não se pode falar nisso. Então, esse papo de que o Bolsonaro só reclama quando perde, não, reclamou quando ganhou também, tá certo? Então, sobre esses logs de 2018 que foram apagados, bem, o PL conseguiu os logs de 2022. Vamos avançar? Eu vou. Espera aí. E nos logs, vamos chegar aqui, ó, nos logs de 2022, o técnico os analistas do PL, especialistas que fizeram, né, a auditoria, constataram que houve irregularidades, que nas urnas antigas teve 4.060.000 votos a mais, entendeu? Do que os, assim, depois das 17 horas. Depois que fechou as sessões eleitorais, entrou 4.060.000 votos. E isso foi um escândalo. Como assim? 4.060.000 votos depois das 17 horas? Bem, vamos ver aqui. Vou pegar a fala da Cila. A Cila é uma especialista em pesquisa, em estatística, é assim, top de linha do Fernando Henrique Cardoso, né? Esse pessoal aí que é antigo do PSDB, lá de São Paulo. Ela faz pesquisa para muitos políticos. Vamos prestar atenção nessa fala dela, numa entrevista que ela deu lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso, que é, né, a famosa TV Cultura. Não funcionou muito bem. Quando eu vou para as pesquisas, eu vejo ali um número bastante impressionante de pessoas que não acreditam na urna eletrônica. Tem mais pessoas que acreditam, mas tem pessoas que acreditam só um pouco. Para você fraudar o sistema eleitoral brasileiro, você teria que pegar 5.000 urnas. Nessas 5.000 urnas teriam que ter 100% de votos para um único candidato e, dessa forma, você moveria a intenção de voto em 1%. Moveria a intenção de votos em 1% para você fraudar uma eleição. E aí você muda o resultado. Ela garantiu isso. Vou repetir. Presta atenção. Não funcionou muito bem. Quando eu vou para as pesquisas, eu vejo ali um número bastante impressionante de pessoas que não acreditam na urna eletrônica. Tem mais pessoas que acreditam, mas tem pessoas que acreditam só um pouco. Para você fraudar o sistema eleitoral brasileiro, você teria que pegar 5.000 urnas. Nessas 5.000 urnas teriam que ter 100% de votos para um único candidato e, dessa forma, você moveria a intenção de voto em 1%. Bem, agora nós vamos entrar aqui no log de uma urna. Espera aí, João, volta aqui. Volta aqui para mim. Bem, ela falou que para você fraudar uma eleição, você tem que mover 1% da intenção de votos. Entendeu? Ela falou em 5.000 urnas, 100% em 5.000 urnas, mas aí eu digo o seguinte, você tem 500.000 urnas. Não precisa ser 100% em 5.000 urnas, você pode distribuir, pô, 500.000 urnas. O que é 5.000 urnas perto de 500.000 urnas? Né? Então, vamos lá. %. Aí, vamos chegar aqui, ó. Esse aqui é o log de uma urna, tá certo? Quando vocês viram aquele pessoal ali votando, né? No teste de integridade, que toda hora o rapaz ficava enfiando o dedo lá para autorizar a abertura da urna. Quem fazia isso era o cara que estava lá no terminal do mesário. Pois é, dentro do log da urna, registra a hora que cada voto entra. Não fala em quem votou, mas fala a hora que cada voto entra. Então eu vou ampliar aqui, ó. Vocês vão ver, ó, para vocês dizerem que não é mentira. Ó, vamos lá. Ó, você está aqui, ó, TV Senado. Isso aqui é um print que eu fiz de um programa na TV Senado. Ó, 2/10/2022, 11 horas 10 minutos. Solicitação digital. Tentativa 3 de 4. Aí vem captura digital. Tentativa 3 de 4. Aí vai subindo. Aí vem.
Ó, polegar esquerdo, score 18, não, score 8, indicador direito, score 5, indicador esquerdo, score 5, e aí tem esse código aí vem aqui, número de tentativas de reconhecimento de dedo, tentativa 3 de 4, e aí solicita digital, tentativa 4 de 4, e aí vem capturada a digital, tentativa 4 de 4, dedo reconhecido e o score para habilitá-lo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando o PL colocou a mão nesses logs das urnas de 2022, porque a de 2018 eles apagaram, eles fizeram um levantamento e o que eles descobriram? Que tinha 4 milhões e 60 mil votos registrados após as 17 horas, nesse estilo aí, ó. Tenta 1, tenta 2, tenta 3, tenta 4, depois do dia digital do mesário. Então, presta atenção. 4 milhões e 60 mil votos apareceram nos logs das urnas, nesse formato, tentativa de 1, 2, 3, 4, que é o que esses técnicos estão fazendo no teste de integridade. Então, não era o eleitor que estava votando, era o mesário. Os mesários, depois das 17 horas, teriam colocado 4 milhões e 60 mil votos nas urnas antigas. E aí deu aquele problema de inconformidades, porque as urnas antigas, anteriores a 2020, a soma desses votos deu vitória para Lula. E nas urnas novas, que representava 40% do lote de urna, geração 2020, o Bolsonaro ganhou. E nessas urnas novas não apareceu nenhum voto após as 17 horas. Vocês estão entendendo? Agora, espera aí que nós vamos trabalhar em cima desse negócio aí. Vocês estão achando interessante? O negócio vai ficar bom agora, meu amigo. O negócio vai ficar bom agora. Presta atenção. Ó. Esse aqui é o gráfico da cronologia do tempo em que as urnas estavam sendo apuradas, tá certo? Por exemplo, as urnas novas chegaram primeiro. Olha, chegaram cedo. Por quê? Porque as pessoas não colocaram voto depois das 17 horas. E aí Bolsonaro estava com 60% e lá embaixo Lula com 36%. Depois começaram a chegar as urnas antigas, com os votos das urnas antigas. E aí, o que foi acontecendo? A turma foi colocando voto. A hora que deu 18 horas e 44 minutos, o Lula empata com o Bolsonaro. E depois fica nesse lenga-lenga aí, ó, para manter 1% de voto até as 22 horas e uns quebrados. Ou seja, esses votos que entraram depois das 17 horas nas urnas antigas foi onde o Lula ganhou. E nas urnas novas que chegaram antes, Bolsonaro ganhou. Então, o que você entende? Que os votos que chegaram, que fizeram essas urnas novas ganharem 4 milhões e 60 mil votos, você deduz o quê? Que esses votos foram todos para Lula. Não é uma lógica de se pensar? Agora vamos pensar aqui comigo. Ó, vamos pensar comigo aqui. Espera aí. Onde que está o negócio que eu separei aqui, rapaz? Tá. Vamos ouvir o Gimenez falando? Não, antes de ouvir o Gimenez falando, faltou um material aqui. Esse aqui, ó. Faltou esse aqui. Vamos lá. Bem, agora pensa comigo. Aquela mulher lá falou, mover 1%, você consegue fraudar a eleição. Total de votos válidos no segundo turno de 2022. 118.552.353 votos. O que é 1% desse valor? É 1.185.523 votos. Bem, votos após as 17 horas no segundo turno, nas urnas antigas, aonde o Lula ganhou, apareceram 4 milhões e 60 mil votos após as 17 horas. E todos foram reconhecidos como registrados nos logs das urnas, que tem aquela movimentação, né?
dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. E esses 4.060.000 votos corresponde a 3,42% de 1.185.523 votos. Ou seja, moveu a intenção de votos em 3%, 3,42%. E aí você tem, no final, oficialmente registrado pelo TSE, o Lula com 60.345.999 votos. O Bolsonaro oficialmente ficou com 58.206.354 votos. Agora você presta atenção. Se esses 4 milhões de votos que apareceram nas urnas antigas, aonde o Lula ganhou do Bolsonaro e nas urnas novas ele perdeu, imagina o seguinte, você pega esses 60.345.999 votos do Lula, tira esses 4.060.000 votos. Vai dar o quê? 56.285.999 votos. Se então olhar por esse lado, como diz o Trump, né? Oficialmente, o Lula ganhou. Mas o que o Bolsonaro e o que os republicanos entendem? Olha, na verdade, Bolsonaro teve 58.206.354 votos. E aí ele seria eleito. Por quê? Porque se aqueles 4.060.000 votos que deu vitória para o Lula nas urnas antigas não tivessem entrado depois das 17 horas, o Lula estaria com o quê? 56.285.999 votos. Ou seja, Bolsonaro ganharia perto de 2 milhões de votos de vantagem. Agora, vamos ouvir o Gimenez falando que isso é importante agora, viu, gente? Presta atenção. Olá, a eleição será dia 4 de outubro. Nós estamos a menos de 60 dias da eleição. Estamos atrasados 30 anos em relação ao fato de nós fazermos eleição com voto indireto e escrutínio secreto, contagem secreta. Eu trabalho há 12 anos para que haja materialização do voto, para que o cidadão possa ter domínio direto do voto e para que, com base nessa materialização do voto, se faça a contagem pública. Evidente que agora o tempo é muito curto. Mas eu quero dizer a vocês que no artigo 59 da Lei 950497, a chamada Lei das Eleições, há uma previsão legal do uso excepcional da cédula de votação. Isso está na lei vigente. Leia artigo 59 da Lei 950497. O artigo 59 prevê a aplicação excepcional do rito previsto entre os artigos 83 a 89. E esse rito trata justamente do uso da cédula para a votação. A cédula para a votação prevista tem regulamentação pronta, lei vigente e perfeita possibilidade de aplicação para aplicação em outubro, no dia 4. É perfeitamente possível, é juridicamente válido e eu entendo que é uma solução contingencial de interesse público. Porque a exceção que está prevista na lei não é ao gosto do administrador eleitoral. Em termos de direito administrativo, essa exceção é de interesse público. Nós temos uma crise diplomática com a nação mais poderosa do mundo por conta da nossa eleição obscura que fazemos há 30 anos. Nós temos uma crise nacional, uma crise política, uma crise de confiança, um grau de instabilidade e de fuga de capitais do país por causa da eleição feita com voto indireto e escrutínio secreto. Há razão suficiente para que Marques e Mendonça tenham coragem de aplicar a Constituição e usar a exceção do artigo 59. Quando eu digo aplicar a Constituição, é aplicar a cláusula do voto direto, que determina que você, cidadão, deve dominar diretamente seu voto e o escrutínio, o ato de contar, seja compreensível para o povo, público, de acordo com o princípio constitucional da publicidade. Compartilhe essa ideia? Bem, então, qual que é a orientação da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira? Primeiro, qualquer entidade, no Brasil inteiro, diante desses fatos, pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade, embargar esses testes de integridade e provocar esse debate. Falei, peraí, que teste de integridade é esse? Que vocês estão invadindo uma urna com eleitores e votando no lugar daqueles eleitores porque a urna é oficial. Vocês querem fazer um teste para saber se a urna sabe contar? Não precisa pegar uma urna que está lá na sessão eleitoral, não. Urna sabe contar voto. Entendeu? Isso aí o brasileiro não tem problema. O problema que está aí é o quê? É que vocês pegaram uma urna oficial, lacrada, com a carga de mídia expressa lá,
com todos os dados dos eleitores daquela sessão eleitoral, com os títulos de eleitores e as digitais daquelas sessões eleitorais, e vocês invadiram essas urnas e votaram no lugar de todos esses eleitores, ou quase todos, porque vocês ficaram de 8 da manhã até às 17 horas enfiando um voto nessas máquinas. Então, de cara, tem que entrar com embargo para bloquear esses testes de integridade. E, diante disso, provocar esse debate. Falou, peraí, como é que pode? Então, quer dizer que todo mesário pode fazer isso em qualquer sessão eleitoral? Segundo, provocar essa possibilidade de fazer esses votos auditados. Dessa forma, com contagem pública de votos. De preferência, seguindo a orientação do Felipe Gimenez. Tá certo? Por que eu digo isso? Ah, tá bom, o mesário vai fazer isso, então nós vamos botar fiscal em todas as sessões eleitorais. Vamos botar o Exército para fiscalizar todas as sessões eleitorais. Bem, você sabe quanto é o contingente da ativa do Exército hoje? 360 mil. São 212 mil no Exército, 80 na Marinha e 68 na Aeronáutica. Esse é o contingente das nossas Forças Armadas. 360 mil. Se você pegar toda a nossa Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, para colocar um em cada urna, não vai dar. Vai faltar para caramba ainda. Vai faltar mais de 100 mil urnas. Ou seja, o Brasil é um país continental. E é uma eleição, assim, é uma das maiores eleições democráticas se for olhar do ponto de vista do número de eleitores, né? E o espaço físico também, a distância, né? Os rincões, os grotões, né? Esse interiorzão que não tem nada para fiscalizar, não é? E aí fica esse debate para vocês. De cara, o mais importante é embargar todos esses testes de integridade de urna e provocar esse debate. Por que eles estão votando nessas urnas com a digital de outra pessoa, no lugar de outros eleitores, que é a urna oficial. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal, TV Del Rey. Tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falo direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o Pix, jpnoticias@gmail.com. É o Pix da nossa Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? E essa comissão está no seu número 1067. Guarda esse número, porque é aqui que a gente revelou que praticamente nós sofremos um golpe de Estado em 2026, né? Assim como os democratas deram o golpe lá. É um golpe chapa branca, você está entendendo? Não é aquele golpe tão descarado assim. Depois você descobre como é que é o negócio. Mas aí a vaca já foi para o brejo, entendeu? O Trump conseguiu virar o jogo lá. Será que a gente vai conseguir revirar o jogo aqui? Bem, esse é um trabalho para nós brasileiros, porque nós já vivíamos uma espécie, né, de um regime de ditadura. Por quê? Nós temos presos políticos? Temos. Nós temos censura? Temos. Nós temos informação falsa dizendo que a urna é segura? Temos. Entendeu? Nós temos manipulação das informações? Temos. Então, cabe a você defender a democracia. E defender a democracia é defender a verdade, meu amigo. Tá bom? Fica com Deus.